Quentin Tarantino não nasceu em Hollywood. Ele não estudou cinema em universidades renomadas. Ele não teve um começo fácil, nem conexões poderosas. O que ele tinha era uma obsessão. Quentin Jerome Tarantino nasceu em 1963 no Tennessee e cresceu em Los Angeles, criado pela mãe. Desde muito jovem, ele se apaixonou por filmes. Não apenas por grandes produções, mas por tudo aquilo que o cinema marginal oferecia. Filmes de faroeste italianos, policiais baratos, artes marciais, terror, blaxploitation e produções que a maioria das pessoas ignorava. Enquanto outras crianças brincavam na rua, Tarantino passava horas absorvendo histórias. Ele não assistia aos filmes de forma passiva. Ele decorava diálogos, analisava cenas, desmontava narrativas em sua cabeça. Para ele, o cinema era uma linguagem viva. Ainda jovem, abandonou o ensino médio e começou a trabalhar em uma locadora chamada Video Archives. Esse lugar se tornaria sua verdadeira escola de cinema. Ali, Quentin assistia a tudo, absolutamente tudo. Filmes bons, ruins, esquecidos, proibidos. E mais importante, ele falava sobre eles. Conversava com clientes, discutia enredos, defendia diretores obscuros com paixão quase agressiva. Foi nesse período que Tarantino começou a escrever. Sem regras, sem formato tradicional. Ele escrevia do jeito que pensava. Diálogos longos, personagens excêntricos, violência estilizada e referências que só alguém profundamente imerso no cinema poderia criar. Mas nada parecia acontecer. Durante anos, seus roteiros foram ignorados. Ele era apenas mais um cara com ideias estranhas em Hollywood. Até que uma noite mudou tudo. Em um momento decisivo, Tarantino decidiu apostar tudo em um único roteiro: Cães de Aluguel. O texto era diferente de tudo que circulava na época. Uma história fragmentada, cheia de diálogos tensos, humor ácido e personagens que pareciam mais reais do que heróis tradicionais. Esse roteiro chegou às mãos certas, impressionou produtores, chamou a atenção de atores e, de repente, aquele funcionário de locadora estava dirigindo seu primeiro longa-metragem. Cães de Aluguel estreou em 1992 e causou impacto imediato. O filme não apenas revelou um novo diretor, mas apresentou ao mundo um novo jeito de fazer cinema. Foi aí que nasceu aquilo que o próprio Tarantino mais tarde definiria como seu método. O chamado Método Tarantino não seguia regras convencionais. Ele misturava gêneros sem pedir permissão, quebrava a linearidade da narrativa, transformava diálogos em cenas principais e fazia da violência algo estilizado, quase coreografado. Seus personagens falavam muito, mas cada palavra construía tensão, identidade e ritmo. Tarantino costumava dizer que não fazia filmes para agradar a todos. Ele fazia filmes que ele gostaria de assistir. Filmes feitos por alguém que cresceu consumindo cinema como um vício, não como uma obrigação acadêmica. A partir daquela noite, Quentin Tarantino deixou de ser apenas um cinéfilo obsessivo e se tornou uma das vozes mais influentes do cinema moderno. Um diretor autoral em uma indústria que raramente permite autores. E essa era apenas a primeira página da sua história. No próximo capítulo, cada filme, cada escolha estética e cada risco assumido ajudaria a consolidar o nome Tarantino como sinônimo de estilo, ousadia e identidade. Depois daquela noite decisiva, Quentin Tarantino finalmente tinha algo que poucos diretores estreantes conseguem: atenção. Mas atenção não significava garantia. Cães de Aluguel ainda era um risco enorme. O orçamento era pequeno, muito pequeno. Para viabilizar o filme, Tarantino precisou adaptar sua própria visão. Ele decidiu que a violência não seria mostrada diretamente, mas sentida. O impacto estaria nos diálogos, nos silêncios, nos olhares e nas consequências. Essa limitação financeira acabou se tornando uma das maiores forças do filme. A história era simples, quase minimalista. Um assalto que dá errado. O público nunca vê o roubo acontecer. Tudo é contado depois, em fragmentos, por meio de conversas tensas entre criminosos, que não confiam uns nos outros. Cada personagem é identificado por uma cor, como se fossem peças de um jogo perigoso. Senhor Branco, Senhor Laranja, Senhor Rosa, Senhor Loiro. Essa escolha não era apenas estilística. Ela mostrava, desde o início, que Tarantino não estava interessado no óbvio. Ele queria brincar com a expectativa do espectador. O elenco reunia rostos ainda pouco conhecidos, mas intensos.
Harvey Keitel trouxe peso e credibilidade ao projeto. Steve Buscemi se destacou com sua energia nervosa e imprevisível. Michael Madsen entregou uma performance perturbadora, fria, quase hipnótica. E então veio a cena que mudou tudo. Uma música animada toca, enquanto um personagem comete um ato extremamente cruel de forma quase casual. Aquilo chocou o público, não pela violência em si, mas pela forma como ela era apresentada. Sem trilha dramática, sem pedidos de desculpa, sem moral explícita. Era ali que o estilo Tarantino se consolidava. O filme estreou em festivais e rapidamente se tornou assunto. Críticos se dividiram. Alguns acharam exagerado, outros genial. Mas ninguém ficou indiferente. Cães de Aluguel anunciava algo muito claro. Um novo diretor havia chegado, e ele não queria seguir as regras de ninguém. Mais do que um filme sobre crime, Cães de Aluguel era um estudo sobre lealdade, culpa e identidade. Os diálogos longos, aparentemente banais, falavam sobre cultura pop, música e banalidades do dia a dia, mas escondiam tensão pura. A violência não vinha do que era dito, mas do que estava prestes a acontecer. Tarantino provou que era possível fazer um filme inteiro, praticamente dentro de um galpão, sustentado apenas por personagens fortes e escrita afiada. De repente, Hollywood começou a olhar para aquele ex-funcionário de locadora com outros olhos. Ele não era apenas um diretor promissor. Ele era um autor, alguém com voz própria. Cães de Aluguel não foi um sucesso de bilheteria tradicional, mas se tornou um fenômeno cult. Um cartão de visitas poderoso, um aviso, que enquanto o mundo ainda digeria aquele filme brutal e inteligente, Tarantino já estava escrevendo algo ainda mais ousado. Uma história fragmentada, cheia de personagens icônicos, diálogos intermináveis e cenas que ficariam gravadas na história do cinema. O próximo passo se chamava Pulp Fiction. Quando Pulp Fiction começou a ser escrito, Quentin Tarantino não queria apenas fazer um novo filme. Ele queria desafiar a forma como histórias eram contadas no cinema. Nada de começo, meio e fim. Nada de jornadas tradicionais. A ideia era simples e arriscada. Fragmentar o tempo, misturar narrativas e confiar que o público seria inteligente o suficiente para juntar as peças. O roteiro nasceu da obsessão de Tarantino por revistas pulp, histórias baratas de crime, personagens exagerados e diálogos que pareciam não levar a lugar nenhum, mas levavam a tudo. Cada conversa era uma armadilha narrativa. Cada detalhe importava. Quando o filme entrou em produção, poucos imaginavam o impacto que ele teria. O elenco era um experimento ousado. John Travolta, considerado um astro em decadência, foi resgatado por Tarantino e transformado em um personagem icônico. Samuel L. Jackson surgiu como uma força da natureza, com monólogos que misturavam filosofia, religião e ameaça em poucas frases. Uma Thurman se tornou símbolo de estilo e mistério. A violência estava ali, mas nunca gratuita. Ela surgia de forma súbita, quase banal, contrastando com diálogos longos sobre hambúrgueres, massagens nos pés e programas de televisão. Tarantino mostrava que o absurdo e o brutal convivem lado a lado na vida real. A estrutura do filme confundiu e fascinou. Personagens morriam em uma cena e apareciam vivos na seguinte. Histórias se cruzavam sem aviso. O tempo deixava de ser uma linha reta e se tornava um quebra-cabeça. Quando Pulp Fiction estreou no Festival de Cannes, o impacto foi imediato. O filme venceu a Palma de Ouro e colocou Tarantino no centro do mundo do cinema. De repente, aquele ex-funcionário de locadora não era mais uma promessa. Ele era um fenômeno cultural. O sucesso foi gigantesco. O filme arrecadou milhões, influenciou uma geração inteira de cineastas e redefiniu o que o cinema independente podia ser. Diálogos longos deixaram de ser um problema. Narrativas não lineares passaram a ser vistas como ousadia, não confusão. Mais do que um filme, Pulp Fiction se tornou um manual não oficial do chamado Método Tarantino. Personagens maiores que a história, diálogos afiados, trilha sonora escolhida a dedo e total desprezo pelas regras tradicionais. Mas com o sucesso veio a pressão. O mundo queria saber o que Quentin Tarantino faria a seguir. Que ao invés de repetir a fórmula, ele escolheu desaparecer por um tempo. Quando voltou, trouxe algo completamente diferente. Uma homenagem sangrenta ao cinema oriental, aos filmes de artes marciais e às histórias de vingança. O próximo capítulo se chamava Kill Bill.
Depois do impacto gigantesco de Pulp Fiction, muitos esperavam que Quentin Tarantino repetisse a fórmula, mas ele fez exatamente o oposto. Ele decidiu criar um filme que fosse menos realista e mais mítico. Uma história simples, quase primitiva, contada como uma lenda moderna de vingança. Assim nasceu Kill Bill. Tarantino mergulhou fundo em suas obsessões mais pessoais. Filmes de samurai, artes marciais, westerns italianos e animações japonesas. Tudo isso foi misturado sem medo, como se o cinema inteiro fosse um único idioma. A protagonista, conhecida apenas como a noiva, é interpretada por Uma Thurman. Silenciosa, determinada e marcada por cicatrizes físicas e emocionais, ela acorda após anos em coma, com um único objetivo: acertar contas com aqueles que destruíram sua vida. A narrativa é fragmentada. Tarantino não conta a história em ordem cronológica. Ele prefere jogar o espectador direto no caos, revelando o passado aos poucos, como peças de um quebra-cabeça emocional. Cada capítulo é um estilo diferente. Um duelo que parece um western, uma sequência de artes marciais inspirada no cinema asiático, uma parte animada que revela o passado de uma das personagens, tudo coexistindo no mesmo universo. A violência em Kill Bill é estilizada, quase coreografada como uma dança. O exagero não busca realismo, mas impacto visual e emocional. É uma homenagem direta aos filmes de exploração e aos clássicos que Tarantino consumiu durante anos na locadora. O projeto cresceu tanto que precisou ser dividido em 2 filmes: Kill Bill Volume 1 e Kill Bill Volume 2. O primeiro é explosivo, frenético, dominado pela ação. O segundo é mais silencioso, introspectivo e focado nas consequências da vingança. Juntos, os 2 volumes mostram um Tarantino no auge do controle criativo. Cada enquadramento, cada trilha sonora e cada silêncio são escolhas conscientes. Kill Bill consolidou algo importante. Tarantino não fazia filmes para agradar a todos. Ele fazia filmes para honrar o cinema que o formou. E ao fazer isso, criou algo totalmente novo. Depois dessa saga épica, muitos se perguntaram qual seria o próximo passo. A resposta veio de forma inesperada. Um filme intimista, focado quase inteiramente em diálogos, tensão e uma única locação. O próximo capítulo se chamava A Prova de Morte. Depois de Kill Bill, Quentin Tarantino decidiu criar algo diferente. Em vez de grandes cenários ou batalhas épicas, ele voltou sua atenção para algo primal: carros e suspense no asfalto, uma homenagem aos filmes de exploração dos anos 1970. Death Proof é um thriller sobre tensão e perseguição, mas também um filme sobre personagens e máquinas que parecem ter vida própria. O protagonista é Stuntman Mike, interpretado por Kurt Russell, um dublê veterano com jeito charmoso e olhar frio. Sua arma não é uma arma comum, é um carro, e não um carro qualquer. Mike dirige um Chevrolet Nova SS 1971 preto fosco, preparado especialmente para causar impacto. Na frente, no capô, está uma caveira branca com 2 raios, um símbolo visual que se tornou um dos ícones do filme. Montado sobre o capô, há ainda um enfeite de pato de borracha cromado, uma referência ao clássico filme de caminhões Convoy e um toque peculiar que contrasta com a ameaça silenciosa que o carro representa. A placa do Nova até ecoa um clássico do cinema automotivo, JZ-109, a mesma usada no Mustang de Bullitt. Na trilha inicial há um grupo de amigas em Austin, Texas, se divertindo em um bar. Mike as observa. Ele se aproxima de forma aparentemente inocente, falando sobre carros e sua carreira como dublê. No entanto, ao convidar Pam para uma carona no Nova, ele revela seu verdadeiro plano. Dentro do carro, Mike mostra que ele foi modificado. É a prova de morte apenas para quem está no banco do motorista. Ele acelera, freia forte e usa o carro como uma arma. A primeira parte termina com uma perseguição intensa e violenta na estrada, em que Mike sobrevive e as mulheres não. 14 meses depois, Stuntman Mike está de volta à estrada, agora em Lebanon, Tennessee, dirigindo um Dodge Charger 1969 preto, outro muscle car clássico com transmissão potente e rodas que lembram a estética automobilística americana da época. Enquanto isso, um grupo diferente de mulheres cruza seu caminho. Abernathy Ross, Kim Mattis e Lee Montgomery, interpretada por Mary Elizabeth Winstead, junto com a dublê Zoe Bell,
que está se juntando ao grupo após uma gravação. As mulheres viajam em uma Ford Mustang Grande 1972, amarela personalizada. Mas Zoe tem um plano maior. Ela quer testar um Dodge Challenger 1970 branco, um carro clássico que serve de homenagem direta ao veículo protagonista de Vanishing Point, 1971, e que na história representa liberdade, velocidade e cavalgar risco puro na estrada. Elas encontram o Challenger à venda e, mesmo com hesitação, decidem fazer um ship's mast. Zoe se posiciona deitada no capô do carro em movimento, segurando-se apenas por cintos presos às portas enquanto Kim acelera. O momento é puro cinema. Velocidade, vento e adrenalina em um só plano. Mas Mike as vê. Quando o Charger de Mike se aproxima por trás, a perseguição começa. Diferente da primeira parte, essas mulheres não são alvos fáceis. Zoe, Kim, Abernathy e Lee sabem o que estão fazendo. Elas jogam o jogo de Mike de igual para igual. O que começou como caça torna-se uma corrida de reveses. O predador é caçado. A perseguição se intensifica, colisões acontecem, o Charger toma pancadas, mas as mulheres não recuam. Ao final, em uma virada simbólica, o Charger de Mike é dominado. Ele é forçado a abandonar seu carro e enfrenta as consequências direto das mãos dos que ele tentou intimidar. A tensão de inveja automotiva, de corrida e de sobrevivência se transforma em justiça cinematográfica. A Prova de Morte é mais do que um thriller sobre carros. É a prova de que Tarantino podia transformar algo simples, automóveis, estrada, perseguição, em uma experiência cinematográfica única, cheia de estilo, tensão e personalidade. Carros não apenas transportam personagens, eles contam histórias. E neste filme eles falam mais alto do que qualquer palavra. Com Bastardos Inglórios, Quentin Tarantino deixou claro que não estava mais interessado apenas em contar histórias originais. Ele queria dialogar diretamente com a história e, se fosse preciso, mudá-la. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mas não é um retrato tradicional do período. Desde a primeira cena, Tarantino estabelece o tom, longos diálogos carregados de tensão, silêncio calculado e uma violência que surge de forma repentina e definitiva. A abertura do filme é quase um curta-metragem. Um interrogatório aparentemente educado se transforma em um jogo psicológico sufocante. Ali, Tarantino mostra maturidade total como diretor. Ele não precisa de ação constante. Ele domina o tempo. O personagem Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz, surge como um dos vilões mais marcantes do cinema moderno. Educado, inteligente e imprevisível, ele representa o tipo de antagonista que Tarantino gosta de criar. Alguém que assusta não pelo que faz, mas pelo que pode fazer. Ao mesmo tempo, o filme acompanha um grupo de soldados conhecidos como Bastardos, liderados por Aldo Raine. Eles não seguem regras tradicionais de guerra. São diretos, brutais e movidos por vingança. Tarantino mistura humor, exagero e violência estilizada, criando um contraste constante entre o absurdo e o trágico. Mas o coração do filme está em Shosanna, uma jovem marcada por uma tragédia pessoal que encontra no cinema sua arma final. Aqui, Tarantino faz algo simbólico. Transforma a própria arte em instrumento de justiça. O clímax de Bastardos Inglórios é a assinatura definitiva do diretor. Em vez de respeitar os fatos históricos, ele os reinventa. Tarantino não quer realismo. Ele quer catarse. Quer que o cinema faça o que a história real não fez. O resultado foi um filme aclamado, que consolidou Tarantino como um diretor capaz de unir entretenimento, autoralidade e impacto cultural em alto nível. Ele provou que podia trabalhar com grandes orçamentos, elencos internacionais e temas pesados sem perder sua identidade. Depois de reescrever a história uma vez, Tarantino decidiu fazer isso novamente. Mas agora voltando o olhar para dentro dos Estados Unidos e para uma ferida muito mais profunda. O próximo capítulo se chamava Django Livre. Depois de reescrever a Segunda Guerra Mundial, Quentin Tarantino voltou sua atenção para um dos períodos mais dolorosos da história dos Estados Unidos. Mas, como sempre, ele não faria isso de maneira tradicional. Django Livre não é um drama histórico clássico. É um western estilizado, uma fábula de vingança e libertação contada com exagero, ironia e impacto emocional. A história acompanha Django, um homem que recupera sua liberdade
e transforma essa conquista em missão. Ao lado do caçador de recompensas, Dr. King Schultz, ele aprende a lidar com armas, estratégia e poder. A relação entre os dois é central para o filme. Respeito mútuo, diálogos afiados e uma parceria improvável. Tarantino mistura elementos do western italiano com sua marca registrada. Conversas longas, humor ácido e explosões repentinas de tensão. Cada cena parece caminhar lentamente para algo inevitável. O vilão Calvin Candie, interpretado por Leonardo DiCaprio, representa o excesso, a arrogância e a brutalidade do poder. Ele não precisa levantar a voz para dominar uma sala. Sua presença cria desconforto imediato. Ao lado dele, o personagem de Samuel L. Jackson adiciona camadas de complexidade, mostrando como estruturas de poder se sustentam. Visualmente, Django Livre é amplo, quente e intenso. Paisagens abertas contrastam com ambientes fechados carregados de tensão. A trilha sonora mistura estilos, conectando passado e presente de forma proposital. Mais uma vez, Tarantino não busca fidelidade histórica absoluta. Ele busca justiça simbólica. O cinema se torna um espaço onde o oprimido assume o controle, onde a narrativa é invertida. O filme foi um enorme sucesso de público e crítica. Rendeu a Tarantino mais reconhecimento, prêmios e a confirmação de que ele podia transitar entre gêneros sem perder sua identidade. Mas após um filme expansivo e explosivo, Tarantino decidiu fazer o oposto. Ele escolheu o isolamento, o frio e a claustrofobia. O próximo capítulo se chamava Os Oito Odiados. Depois da vastidão de Django Livre, Quentin Tarantino fez uma escolha radical. Ele decidiu contar uma história quase inteira em um único espaço, onde o verdadeiro campo de batalha não seria o exterior, mas os diálogos. Os Oito Odiados se passa em um cenário isolado, tomado pelo frio e pela desconfiança. Um grupo de desconhecidos é forçado a dividir o mesmo abrigo, cada um carregando segredos, intenções ocultas e versões diferentes da verdade. Aqui, Tarantino volta a um de seus maiores talentos: fazer o tempo trabalhar a favor da tensão. As conversas são longas, aparentemente triviais, mas cada palavra carrega ameaça. O silêncio pesa tanto quanto os diálogos. O filme funciona como um jogo de tabuleiro. Cada personagem é uma peça que pode se mover, enganar ou ser eliminada. Não existem heróis claros. Todos são moralmente ambíguos, todos são capazes de trair. A decisão de filmar em formato Ultra Panavision, tradicionalmente usado para paisagens épicas, é quase provocativa. Tarantino usa uma lente criada para mostrar grandes espaços em um ambiente fechado, reforçando o desconforto e a sensação de vigilância constante. Os Oito Odiados é um filme sobre paranoia, sobre como a violência não surge do nada, mas da desconfiança acumulada. Cada revelação muda completamente o equilíbrio da história. Para alguns foi um filme difícil, para outros, uma aula de roteiro e direção. O que ninguém podia negar era a ousadia. Após esse experimento denso e teatral, Tarantino decidiu olhar para o passado recente, não para reescrevê-lo, mas para refletir sobre ele com nostalgia e melancolia. O próximo capítulo se chamava Era Uma Vez em Hollywood. Com Era Uma Vez em Hollywood, Quentin Tarantino não quis chocar. Ele quis lembrar. O filme é uma carta de amor a uma Hollywood que já não existe mais. Um tempo de transição, onde o cinema mudava, os ídolos envelheciam e o futuro parecia incerto. A história acompanha Rick Dalton, um ator em declínio, e Cliff Booth, seu dublê e melhor amigo. Os dois vivem à margem de uma indústria que começa a deixá-los para trás. Não há uma grande missão, nem um objetivo claro. O foco está nos pequenos momentos, nas conversas dentro do carro, nas caminhadas pelas ruas de Los Angeles. Tarantino desacelera. Ele deixa o espectador habitar aquele mundo. Cada cena parece um fragmento de memória, reconstruído com carinho e precisão. Ao fundo existe uma sombra histórica, um evento real que paira sobre toda a narrativa, criando expectativa e tensão silenciosa. Mas, mais uma vez, Tarantino faz o que sempre fez melhor. Ele toma a história e a transforma em outra coisa. No clímax, o diretor oferece não realismo, mas catarse. Não é sobre o que aconteceu, e sim sobre o que poderia ter sido. O cinema, mais uma vez, surge como um espaço de redenção. Era Uma Vez em Hollywood é um filme sobre amizade, passagem do tempo e despedida. Muitos viram ali o Tarantino mais maduro, menos explosivo e mais contemplativo. Ao final,
Fica claro que o diretor estava olhando para trás, revisitando tudo que o formou. O cinema antigo, os dublês esquecidos, os atores que quase chegaram lá. Quentin Tarantino nunca quis ser apenas mais um diretor. Desde o início, seu objetivo era claro: deixar uma marca impossível de ser ignorada. Ao longo de sua carreira, ele provou que cinema não precisa seguir regras rígidas para funcionar. Histórias podem ser contadas fora de ordem. Diálogos podem ser longos, estranhos, aparentemente banais. A violência pode ser estilizada, exagerada, quase simbólica. Tudo isso desde que exista identidade. Tarantino construiu um cinema onde o espectador é convidado a participar, a juntar peças, interpretar silêncios e entender que nem tudo será explicado. Seus filmes exigem atenção, mas recompensam quem aceita o jogo. Mais do que cenas icônicas, ele criou personagens inesquecíveis. Pessoas cheias de falhas, contradições e camadas. Heróis imperfeitos, vilões carismáticos, figuras que parecem maiores do que a própria história. Outro pilar fundamental de sua obra é o amor pelo próprio cinema. Tarantino não esconde suas referências. Pelo contrário, ele as exalta. Filmes antigos, gêneros esquecidos, trilhas sonoras improváveis. Tudo é reaproveitado, reinventado e devolvido ao público com uma nova energia. Ao reescrever a história em filmes como Bastardos Inglórios e Django Livre, ele mostrou que o cinema pode ser um espaço de catarse, um lugar onde a arte corrige simbolicamente aquilo que o mundo real nunca resolveu. Mas talvez o maior legado de Tarantino seja provar que é possível ser autor em uma indústria que insiste em padronizar. Ele nunca diluiu sua voz para agradar, nunca tentou se encaixar, nunca pediu licença. De funcionário de locadora a referência mundial, sua trajetória mostra que obsessão, estudo e paixão genuína podem transformar destinos. Uma única noite, uma única decisão pode mudar tudo. Tarantino sempre disse que faria poucos filmes, que sairia no auge. Se isso realmente acontecer, sua ausência não será um vazio, mas um eco. Um estilo que continuará influenciando diretores, roteiristas e amantes do cinema por gerações. Porque Quentin Tarantino não fez apenas filmes. Ele criou um método, uma assinatura, uma forma única de ver o mundo através da câmera. E no cinema que ele construiu, uma coisa sempre ficou clara: cada cena importa e cada segundo conta.